Um bom dia a todos. Eu faço uma saudação ao presidente da Câmara, Tico Kuzma, em seu nome, todos os membros da mesa, vereadores, vereadoras. Nós estamos iniciando esta audiência às 9h41, com término às 11h41. Declaramos aberta a audiência pública da Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização, para que os poderes executivo e legislativo demonstrem e avaliem o cumprimento das metas do terceiro quadrimestre de 2021, de acordo com o que determina o parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, e artigo 62A da Lei Orgânica Municipal. De imediato, eu peço aos membros que estão compondo esta comissão, que compõem a mesa, o vereador, estou vendo aqui o vereador João das Cinco Irmãos, se puder também compor a mesa. Cumprimento os demais membros da comissão que já estão presentes, na pessoa desse presidente que compõe esta comissão, a vereadora Indiara Barbosa, a nossa vice-presidente, a vereadora Flávia, vereador Hernani, o vereador João das Cinco Irmãos, o vereador jornalista Márcio Barros, a vereadora professora Josete, vereador Osias Moraes e vereador Tito Zeglin, os demais que já estão apostos aqui na mesa. Eu passo de imediato a palavra à vereadora Indiara Barbosa para que leia o edital da audiência pública. Bom dia a todos. Edital de audiência pública da prestação de contas, terceiro quadrimestre de 2021, Finanças. O presidente da Câmara Municipal de Curitiba comunica que a Comissão Permanente de Economia, Finanças e Fiscalização, no uso de suas atribuições legais, realizará audiência pública no dia 23 de fevereiro de 2022, quarta-feira, às 9h, em sessão plenária híbrida, virtual e presencial, de acordo com o previsto no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, e artigo 62A da Lei Orgânica Municipal, para que os poderes executivo e legislativo demonstrem e avaliem o cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2021. A sessão será transmitida no YouTube da página da Câmara Municipal de Curitiba, Palácio Rio Branco, 18 de janeiro de 2022. Leônidas Edson Kuzma, presidente da Câmara Municipal de Curitiba. Obrigado, vereadora Indiara Barbosa. Agradecemos a participação das autoridades, representantes de associações, entidades, servidores, cidadãos e vereadores, como havia dito. A concessão da palavra aos participantes e comentários e sugestões, e nós faremos pela manifestação da seguinte forma. Para a concessão da palavra, primeiro, aos vereadores que compõem a Comissão Permanente de Economia, Finanças e Fiscalização, segundo, aos demais vereadores presentes e online nesta audiência, e aos participantes que se manifestarem pelo e-mail da Comissão de Economia, que é o comissão, sem acento, economia@cmc.pr.gov.br. Eu peço à assessoria que disponibilize isso que disponibilize essa informação da comissão no rodapé para que os contribuintes, cidadãos que desejem participarem, enviem as perguntas. De imediato, eu concederei a palavra à senhora Aline Bogo, ela que é diretora contábil e financeira da Câmara Municipal de Curitiba, para que faça a sua explanação. De imediato, eu já passo a palavra, vereadora. Vossa Senhoria Aline.
Quase vereador. Quase vereador. Bom dia, vereador Serginho do Posto, presidente da Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização. Estendo meu cumprimento aos demais membros dessa comissão, todos os vereadores dessa casa, servidores. Aproveito para registrar a presença do Diego Fagundes Martins, novo diretor do Departamento de Administração e Finanças. Parabéns, Diego, pelo cargo. E cumprimento também os servidores da Prefeitura, né, que estão acompanhando essa sessão, o nosso secretário de Finanças. O objetivo dessa apresentação é demonstrar os dados financeiros da Câmara Municipal de Curitiba, do terceiro quadrimestre, consolidando assim com os demais quadrimestres, né, compondo o exercício de 2021, com o objetivo de atender o que estabelece a nossa lei de responsabilidade fiscal, tanto a federal quanto a lei municipal, e também a nossa lei orgânica no artigo 62, que estabelece que a Câmara também deve apresentar os dados em audiência pública. Iniciando, então, a apresentação, vou pedir que passe. Eu vou apresentar... Só um minutinho. Em tempo, também gostaria de cumprimentar, está presente conosco, a senhora Jussana, que é a nossa diretora-geral da Câmara Municipal de Curitiba. Seja bem-vinda. Vou tentar apresentar daqui com a máscara. Então, qual a palavra? O orçamento aprovado, né, fixado em lei ao final de 2020, para o exercício de 2021, ele foi fixado em 147.950.000. Esse orçamento aprovado, cujo teto, né, era de até 214.943.000 para o exercício de 2021, baseado na arrecadação municipal do exercício anterior, o exercício de 2020. O valor realizado, então, durante o exercício, empenhado, chegou em 122.138.065. Então, um total de 82,55% do valor orçado, e o total liquidado foi de 118.371.330, um total liquidado de 80%. Em relação aos valores que foram recebidos, nós recebemos da Prefeitura Municipal o valor total do orçamento em 12 parcelas mensais, totalizou o valor de 147.950.000, valor do orçamento. Durante o exercício de 2021, a Câmara manteve os valores aplicados, né, em fundos da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, que renderam um total de 882.317, que foram mensalmente repassados ao município, né, porque isso retorna como uma receita patrimonial da Prefeitura Municipal de Curitiba. Houveram também cancelamento de restos a pagar de contratos que não foram executados na sua totalidade, empenhos que não foram liquidados, num total de 972.123, que também foram devolvidos durante todo o exercício, conforme seus cancelamentos foram sendo devolvidos ao município de Curitiba. E ao final do exercício, o valor não empenhado, né, ao final do exercício foi devolvido, uma economia orçamentária, então, de 25.811.934. Total repassado, então, considerando a economia orçamentária e extra-orçamentária, de 27.666.000 ao município de Curitiba no exercício de 2021. Nosso principal grupo de despesas é a despesa de pessoal. Nós temos 3 grupos: despesa de pessoal, investimentos e outras despesas correntes. Para as despesas de pessoal, nós tivemos um valor
empenhado no ano de R$ 96.843.391. Isso representa, do total empenhado, que foi de 122 milhões, representa 79,29%. Então, de todo o valor empenhado, praticamente 80% é despesa de pessoal. Essas despesas, que foram orçadas num total de 108 milhões, elas estão assim subdivididas. Vencimentos e vantagens fixas, um total empenhado de 75 milhões, 705.176. Obrigações patronais, 17 milhões 193 mil. Indenizações, 3.942.000 e outras despesas, 2.348. Em relação ainda a essas despesas de pessoal, no total de 96.843.000, nós temos, então, para vencimentos e vantagens fixas de servidores efetivos, um gasto de 32.836.000, valor gasto empenhado com subsídios, 7.734.000, vencimentos de servidores comissionados, 35.134.000, obrigações patronais, 17.193.000, indenizações, 3.942.000 e outras despesas com pessoal, 2.348. No próximo slide, então, nós temos um gráfico, que demonstra a despesa de pessoal de 96.843.000, dividida, então, no valor de 9% para os subsídios, 43% para servidores comissionados e 46% para servidores efetivos. Nosso segundo grupo de despesas, que são outras despesas correntes, representa 18,88% do total empenhado de 122 milhões. Então, desse total, 23.084 foram empenhados com esse grupo, outras despesas correntes. Está assim distribuído: benefícios assistenciais, aqui incluído auxílio creche, auxílio saúde e auxílio funeral, 2.208.000. Material de consumo, 456.118. Serviços terceirizados, classificados como locação de mão de obra, 3.362.000. Serviços de terceirizados referente à tecnologia, aqui nós temos todos os serviços na área de informática e de comunicação, um total de 3.746.000. E outros serviços de terceiros, que não os de tecnologia e não locação de mão de obra, de 5.440.000. Nós temos também o valor repassado ao nosso Instituto de Previdência como aporte, referente à parte da Câmara Municipal, de 7.722.000, e outras despesas, que são outros grupos menores, 127.910. O nosso terceiro grupo, então, é o grupo de investimentos, que são as despesas de capital, que representa 1,83% do total empenhado. Então, no valor empenhado de 122.138.000, 2.230.000 foram com investimentos, despesas de capital. Nós temos, então, com equipamento e material permanente, um gasto de 1.966.893, e um gasto com obras e instalações, um total empenhado de 283.620. Nesse gráfico, nós podemos verificar, então, o percentual das despesas, dos nossos grupos, do total empenhado no exercício. Total empenhado, então, de 122.138.000. Nós temos ali despesas com pessoal, 79,29%. O valor ali em vermelho é o aporte ao IPMC. Em amarelo são os benefícios assistenciais, 1,81%. Locação de mão de obra, 2,75%. Serviços de tecnologia da informação e comunicação, 3%. Outros serviços de terceiros, 4,45%. Bens de consumo, 0,37%. Investimentos, 1,83%.
relação às despesas com viagens, né, que estão todas listadas no nosso portal, nós temos um total no exercício de R$ 38.645,82, sendo que R$ 36.085 são gastos com vereadores e assessores e R$ 2.560 são gastos com servidores efetivos. Nós temos um gasto com diárias, só volta um pouquinho, gastos com diárias de 3.080, com passagens aéreas 22.711, hospedagens 11.654 e inscrições em eventos, né, que foram fora do município, 1.200. Nesse slide, então, nós temos a posição dos restos a pagar, que foram inscritos ao início do exercício de 2021. Nós tivemos uma inscrição no início do ano de 9.059.000 em restos a pagar, né, despesas que vieram de 2020 e de exercícios anteriores. Desse total, foram pagos 6.607.000, foram cancelados e devolvidos ao município, né, como já comentado, 972.123, e ficou, então, ainda um saldo a pagar de 1.479.399 de restos a pagar. Eu trouxe agora o valor das despesas liquidadas, que são as despesas que foram efetivamente recebidas durante o exercício, dos principais contratos, né, que a Câmara tem. Resumindo assim, como pede, então, o artigo 62A da Lei Orgânica do Município. Com combustível, um contrato que nós temos de cartões de abastecimento, 177.661, valor liquidado no exercício de 2021. Contrato com a Serpro de computação na nuvem de 108.683. Comunicação VoIP, 270.547, contrato com a empresa Tricorp. Gastos com a Copel, gastos com energia elétrica, 323.654. Contrato com estagiários, 1.258.395. Dois contratos, né, de 2 links de internet, um com a empresa Algar e outro com a empresa Oi, de 340.087. Contratos com empresas de licença de software, incluído todo o software da gestão administrativa da Câmara e também o software utilizado no plenário. São 2 contratos, 645.616. Contrato de locação de computadores, 955.310. Locação de impressoras, 195.064. Locação de veículos, 714.384. Um contrato de manutenção de equipamento do som, 83.107. Contrato de manutenção predial dos prédios da Câmara Municipal de Curitiba, 1.522.000. Manutenção do sistema de ar-condicionado VRV, sistema de ar central, 152.010. Contrato com operadores de áudio e vídeo, 154.335. Contrato de locação de pontos, né, de acesso da nossa rede sem fio, 104.994. Contrato com a Serpro, do nosso serviço de e-mail, 188.399. Contrato de tradução de Libra, 172.116. E um contrato de teleatendimento das ligações telefônicas de 189.830. Nós temos também contratos de locação de mão de obra. São 2 empresas. Nós temos a empresa Obra Prima, que tem contrato do apoio administrativo, 220.975, Copa Cozinha, 228.024, e de limpeza, 905.451, e de vigilância com a empresa em Brasil, 2.014. Nós tivemos também despesas liquidadas de despesas de capital. Então, teve a obra de reforma do prédio central, o prédio do pátio,
que foi liquidado 1.123.000 no exercício de 2021. Esse valor é de empenho de exercício anterior. E também um contrato das novas instalações elétricas, né, e de telecomunicações da Câmara Municipal de Curitiba, que foi liquidado no exercício 2021, um total de 3.774.998. Em relação ao cumprimento dos nossos índices, né, nossas metas, nós temos uma emenda constitucional que regulamenta que a Câmara, o Legislativo só pode gastar 70%, não mais que isso, da receita com folha de pagamento. O Tribunal de Contas do Paraná considera essa receita como sendo o valor máximo de orçamento permitido e não o orçamento efetivamente aprovado. Então, se nós considerarmos a nossa receita máxima de 214.943.000, nós teríamos um limite de 70% de 150.460.000. Nós gastamos com folha de pagamento, aqui então, excluindo as obrigações patronais do gasto de pessoal, um gasto com folha de pagamento de 79.649.583, atingindo um percentual, então, de 37,06% no exercício. Abaixo eu trouxe o percentual considerando, né, se o limitador fosse em relação ao nosso orçamento, o índice também não teria sido atingido, teria ficado num índice de 53,84%. Então, nós estamos aí com o índice bem abaixo, né, do limite de 70%. Em relação ao que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal, quanto à despesa de pessoal, nós temos um limite de 60% da receita corrente líquida do município, né, para gasto com pessoal, sendo que desses 60%, 6% seria para o Legislativo e 54% para o Executivo. Nesse cálculo, para compor o relatório de gestão fiscal conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal, nós usamos a despesa liquidada. Nós temos uma despesa bruta, então, com pessoal liquidada de 164.955.000. Lembrando que aqui, nesse valor, estão incluídos os aposentados e pensionistas, referente ao Legislativo, aposentados e pensionistas da Câmara Municipal de Curitiba, então, que foram pagos, né, com recursos do Instituto de Previdência. Pessoal ativo, nós temos, então, 96.843.391, como já foi demonstrado nos slides anteriores, sendo que 79.649.000 são vencimentos e vantagens fixas e 17.193.000 são obrigações patronais. O valor de pensionistas e inativos, né, esse valor foi repassado pela administração do Instituto de Previdência. Nós temos, então, um total de aposentados e pensionistas da Câmara Municipal, 68.112.046, sendo 60.723.000 aposentados e 7.388.000 gastos com pensionistas. Para se chegar no valor da despesa líquida, que vai compor o índice de pessoal, então, nós deduzimos as indenizações de 3.942.000 e também os gastos com inativos e pensionistas, porque é um gasto pago com recurso vinculado do Instituto de Previdência, de 68.112.000. Então, nós temos uma despesa líquida com pessoal de 92.901.330,36, que é o valor utilizado para a verificação do nosso índice. Esse valor, então, é a despesa liquidada nos 12 meses de 2021. Nesse slide, nós trouxemos, então, a receita corrente líquida, que é calculada pelo município de Curitiba. Receita líquida bruta de 8.709.000.000, ou 982.000, né? Onde são feitas as deduções aqui de transferências obrigatórias relativas às emendas individuais, 6.759.000, emendas de bancada, 7.164.000, e também, conforme aprovada na LRF municipal, a dedução da receita de serviço do sistema de transporte coletivo,
num total de 448.940.000, restando, então, uma receita corrente líquida ajustada para cálculos de gasto de pessoal de 8.247.118.413. Considerando, então, essa receita líquida e a nossa despesa liquidada líquida, nós temos, então, um percentual de 1,13 atingido nesse quadrimestre com despesa de pessoal, sendo que no limite máximo, né, seria de 6%. Eu trouxe aqui os últimos índices, né, a partir do terceiro quadrimestre do exercício de 2019, para se verificar o comportamento da nossa despesa, que tem diminuído, né, em relação à receita corrente líquida. Então, um índice que no terceiro quadrimestre de 2019 era de 1,31, no terceiro quadrimestre de 2020, ele subiu para 1,35, né, porque em exercícios de final de legislatura, a gente tem um aumento dessa despesa no quadrimestre, ao final do terceiro quadrimestre, e uma redução agora no terceiro quadrimestre de 2021, caindo o índice, então, para 1,13. Concluindo, nesse último slide, então, nós temos aqui o valor que foi orçado as nossas despesas, né, que foram orçadas para 2021, orçamento fixado de 147.950.000, sendo que o orçamento máximo era de 214.943.000. Nós verificamos ali que em azul, então, é o valor que foi relativamente empenhado, o valor em verde é o valor que foi devolvido ao município, né, e o valor em amarelo é o valor que a gente nem chegou a fixar como orçamento da Câmara, né? Então, dos 100% ali, nós utilizamos um total de 88% 56%, tá pequenininho aqui o número. Do orçamento máximo, que seria de 214.943.000. Eu agradeço a atenção de todos e me coloco à disposição para as perguntas. Obrigado pela apresentação, Aline. O presidente, né, o Serginho, vou abrir aqui para alguém, se alguém quer fazer alguma pergunta. O presidente está voltando aqui, presidente. Passar a palavra para o presidente. Eu agradeço a senhora Aline Bogo pela sua explanação. Neste momento, nós passaremos aos questionamentos e perguntas dos vereadores, seguindo uma ordem que foi estabelecida aos vereadores da Comissão de Economia e Finanças. Na sequência, passaremos aos vereadores presentes e em sessão remota também, para suas participações em sessão remota. E, na sequência, passaremos às perguntas dos cidadãos que enviaram através do e-mail. Quero cumprimentar o nosso secretário de Finanças do município de Curitiba, que está desde o início da sessão, juntamente com a sua equipe, acompanhando esta audiência, e, na sequência, fará a sua explanação. Um bom dia a todos. De imediato, eu passo a palavra aos vereadores da comissão. Temos inscritos? Presidente, na verdade... Vereador João, então, com a palavra. Obrigado, presidente. Estava falando com a Aline aqui, em relação ao gasto com a energia, né, que a Câmara tem, 323 milhões, 323 mil,
Então, a gente deixar como uma sugestão, até eu falei com a Aline, que é a questão mais da diretoria de administração, depois a gente pode estar formulando a pergunta até para a Jussana ou para o presidente, se tem algum estudo já em relação à implantação, né, da energia fotovoltaica, que seria, com certeza, contribuir com a Câmara Municipal, mas deixamos essa pergunta na sequência daí, tá ok? Obrigado, senhor presidente. Agradeço a sua participação, vereador João das Cinco Irmãos. Nós temos mais vereadores da comissão. Nós temos mais vereadores inscritos. Eu vou passar de imediato a palavra ao presidente da casa, vereador Tico Kuzma, que solicitou a palavra. Vereador, com a palavra. Obrigado, vereador Serginho do Posto. Eu cumprimento Vossa Excelência como presidente da Comissão de Economia, demais membros da comissão. Parabenizo pelo trabalho que vem fazendo a Comissão de Economia, analisando não só os processos pertinentes, mas também buscando fazer uma fiscalização do Executivo, que essa é uma das funções também da comissão. Então, parabenizo. E aqui eu quero parabenizar e agradecer a Aline, que é a nossa diretora, e também a Jussana, que é a diretora-geral, que estão aqui. Eu quero agradecer todos os servidores da Câmara Municipal pela dedicação, pelo trabalho, pelo empenho, mesmo nesse período da pandemia. Então, a gente repete, toda vez que a gente fala, a Câmara não parou, não para, continua seu trabalho e cada vez mais buscando prestar um serviço ao cidadão que seja de eficiência, que a gente consiga realmente cumprir com a missão da Câmara de trazer resultados e sempre apoiados ou sempre incentivando todos os processos democráticos. Então, nesse sentido, eu quero aqui parabenizar a Aline, mais uma vez, todos os servidores da contabilidade, todos os servidores da Câmara Municipal, sejam eles diretos ou terceirizados, que fazem esse trabalho e possibilitam que a Câmara Municipal trabalhe, possibilitam o trabalho dos vereadores e das vereadoras. Só, até posso, vereador João das Cinco Irmãos, nós temos um processo já em andamento, já uma empresa contratada, fazendo estudos para a implantação de energia solar na Câmara Municipal. Porém, nós temos outras tratativas também, que estamos avançando em relação à estrutura da Câmara Municipal, que na sequência nós passaremos aos vereadores como que ficará esse conjunto de estudos que estamos fazendo. Então, vereador Serginho, parabéns à comissão, parabéns e obrigado em nome da mesa diretora, mesa executiva também, vereadora Flávia, vereadora professora Josete, Alexandre, Tito, Euler, Maurinácio, enfim, todos os vereadores que compõem essa mesa diretora, nosso obrigado aos nossos servidores. Ok. Temos vereadoras inscritas. Vereadora Noêmia Rocha, com a palavra, vereadora. 2 minutos mais um, por gentileza. Muito obrigada, senhor presidente. Quero cumprimentar o presidente da Comissão de Saúde, todos os integrantes, parabenizar a Aline, sempre didática, esclarecedora, mas eu tenho uma pergunta que eu faço sempre e estou sempre acompanhando, e esse é o momento, até para todos os vereadores. A gente está sempre com superávit, a gente está sempre devolvendo dinheiro à prefeitura, e eu sempre faço uma crítica aqui, que a gente precisava, aí é uma questão de entendimento da mesa, que a gente respeita, do presidente, mas não devolver para o caixa dissolver na prefeitura, mas, mesmo que informalmente, fazer uma indicação, como fizemos no passado para os hospitais, isso me interessa. Mas eu me preocupo também com a questão de vale-refeição. A gente está sempre tocando nesse assunto, há uma intenção, há um estudo, já se pensou num instrumento, numa linha, numa cláusula que pudesse não devolver esse dinheiro à prefeitura, mas repassar aos servidores enquanto auxílio-refeição, que é uma demanda muito antiga e que são merecedores. Essa é a minha pergunta, e para saber se realmente houve esse avanço tão necessário, Aline. Muito obrigada, considerando que nós temos dinheiro em caixa. Muito obrigada. Eu peço à senhora Aline para que responda na sequência. Nós estamos encerrando a participação dos vereadores. Pergunto se nós temos solicitações da população via e-mail, se chegaram. Nesse primeiro bloco também não temos. Eu vou fazer só uma observação, Aline, para que, se possível, na próxima apresentação do gráfico, nós instituímos alguns gráficos comparativos, por exemplo, do desenvolvimento da despesa e gastos da Câmara. Então, a gente pega uma referência
para ver a evolução e a performance do recurso que está sendo empenhado, seja em investimentos, em despesas, materiais e outros itens que compõem o balanço patrimonial. Também, no próximo gráfico, talvez especificar as indenizações. Nós temos uma indenização que foi feita na ordem de 3.942.000, talvez para a população ter a informação, pudesse vir de forma resumida essas informações na apresentação, porque ficaria, além da transparência que essa casa zela, e eu quero cumprimentar o presidente Tico Kuzma e toda a comissão executiva, toda a comissão, a mesa executiva e a comissão, pelo denodo e a dedicação que vem se desenvolvendo nessa sua gestão. Então, seriam apenas essas duas sugestões, para que nós tivéssemos um quadro, uma referência desse gráfico da evolução. E se houve também a economia, ela no gráfico, ela fica mais fácil de absorver essas informações. Mas eu, como presidente da Comissão de Economia e Finanças, quero também, acredito que peço licença aos componentes dessa comissão, falo em nome e agradeço ao esforço em que esse departamento zela para finanças do município, como cumprimento aos órgãos externos de controle e fiscalização e todo esse trabalho que vocês desenvolvem administrativamente. Era isso, eu passo a palavra à senhoria, Vossa Senhoria. Obrigado, vereador Serginho. Quero agradecer também a participação da vereadora Noêmia Rocha. Em relação a essa economia orçamentária, na verdade, o Legislativo, ele não tem outra coisa que ele possa fazer, então, o valor não empenhado durante o exercício, ele deve ser devolvido ao município como recurso livre, né? A Câmara não pode devolver e dizer aonde deve ser aplicado, ele volta como recurso livre. Talvez o que podemos fazer é uma análise no momento de aprovar o orçamento, né? Então, do valor que deve ser fixado dessa despesa. E em relação ao Vale Alimentação, auxílio alimentação, no caso, até havia sido iniciado um estudo antes da pandemia, mas em decorrência do que aconteceu, do problema de queda de arrecadação que houve em 2020, do contingenciamento que nós fizemos, e até por conta, apesar de não entrar como uma despesa de pessoal, mas até por conta da Lei 173, que proibiu o aumento de gastos nessa despesa, então esse assunto, ele foi parado momentaneamente, por um tempo, mas eu acredito que ele possa ser retomado agora a partir do exercício de 2022, onde a gente vê uma melhora aí, no quadro nessa questão, que os serviços voltaram a ser executados e a arrecadação ela voltou a ter uma movimentação normal. Vereador Serginho do Poço, agradeço sua sugestão. Eu coloquei apenas ali os números do índice, que demonstra que a nossa despesa de pessoal está caindo, mas no próxima apresentação vou trazer em gráfico, e também das outras despesas, agradeço a sugestão. Em relação às indenizações, eu não falei realmente, eu só coloquei o valor ali, mas elas são referente indenizações de servidores que se aposentam e não fruíram a licença-prêmio. Então, 99% do valor é em relação a esse tipo de indenização. Servidores efetivos que teriam direito a fruir uma licença-prêmio, durante a ativa não fizeram fruição desse direito. Então, quando eles se aposentam, eles entram com um pedido para receber em pecúnia, e daí, de acordo com lei que existe, que permite a concessão, então é feito o pagamento dessas indenizações. Então, encerrando esta primeira parte com a apresentação da senhora Aline Bogo, nós encerramos a prestação de contas do primeiro quadrimestre da Câmara Municipal.
De imediato, eu gostaria de passar a palavra ao nosso secretário de Finanças do município de Curitiba, Dr. Cristiano Rhodes, ele que recentemente foi impulsionado